Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Everson. Hoje eu estou gravando essa aula referente à aula de necromaquiagem. Não conseguimos fazer essa aula no modo presencial, mas eu creio que a gente pode fazer a mesma didática como se fosse na presencial. E se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse conteúdo, que é bem básico, tá gente? É bem simples. Aí a gente debate na próxima aula, que vai ser no sábado que vem, quando eu retornar para São Paulo e ter uma provisão aí de fazer a aula prática com vocês, tá bom? Bem, referente à necromaquiagem, é um contexto diferente, que vamos colocar como se fosse a finalização da parte da tanatopraxia. Então a tanatopraxia vai fazer a desinfecção do corpo, né, do cadáver, e aí na parte de finalização, quando finaliza essa parte, a gente vai entrar no contexto da necromaquiagem, e aí eu vou falar um pouco sobre a história dela, os materiais que são necessários para esse trabalho, qual é o objetivo, a teoria do cor, como funcionam os procedimentos, a necromaquiagem, que é um passo a passo, e a necromaquiagem passo a passo infantil. Então vou passar tanto a necromaquiagem adulto quanto a necromaquiagem infantil para vocês verem, tá bom? Então a palavra necro, ela vem do grego necros, que exprime a noção de morte ou cadáver, e aí surge a necromaquiagem, que significa maquiagem em cadáver, tá? Então é bem simples, necro vem de morte ou de cadáver, e a maquiagem, né, que se dá o próprio nome, em um cadáver, e ele é um conjunto de técnicas de estética, tá? E maquiagem utilizada para dar uma aparência saudável para as pessoas falecidas. Eu tive uma aluna que ela fazia estética, e aí ela gostou muito dessa área de necromaquiagem, e ela fez a atividade o curso, né, de auxiliar de necrópsia, porque ela gostava dessa área. Então ela já era maquiadora artística, né, que chama, e aí ela queria desempenhar essa função de necromaquiadora. Então uma atividade bem bacana também, e tem cursos por fora referente a isso, tá bom? Então, dependendo do pedido dos entes, pode-se fazer uma necromaquiagem aperfeiçoada, com cores mais vivas ou vibrantes. Isso vai variar de acordo com a característica da pessoa. Então, claro, nós fazemos a maquiagem num formato básico, mas se o ente querido quiser uma cor mais viva ou vibrante, ela fornece o material e vê o que ela mais quer, né? Se ela quer uma cor roxa, azul, vermelho, não importa. Então o ente querido que tem essa definição, porque no padrão é uma bem básica mesmo, tá? A gente não enfeita muito não. Então, em caso de morte violenta e desconfiguração, é indicado conciliar a necromaquiagem com a reparação facial ou reconstrução facial, para ser possível restaurar a forma e ficar como era em vida, né? Não vai ficar 100%, lógico, né? Mas a gente chega numa proximidade que não assuste, né, o ente querido de ver o familiar. Então uma regra que deve ser seguida é não mudar as características físicas do morto, deixar do mesmo jeito que ele está. Se a gente tem uma desconfiguração tão profunda, a gente pede até uma foto desse ente querido para a gente se basear, tá? Não pode, vou fazer o preenchimento aqui e o que der deu. Não, tem que fazer um preenchimento de acordo com a característica dessa pessoa. Então, se a pessoa tem um nariz grande, não pode ser reduzido através de técnicas, ou se há uma pinta no rosto, não poderá ser escondida, tá? Então, as características desse ente querido tem que permanecer a mesma. Mas, professor, aconteceu uma desfiguração tão grande que não tem como eu voltar com a característica dele, do nariz, da parte da sobrancelha, mas aí tem que chegar no mais próximo e o mais perto possível, tá bom? Então a maquiagem é um adereço indispensável para muitas mulheres, utilizado em ocasiões como festas, cerimônias, também no dia a dia, para trabalhar, para fazer as atividades. Então muitos cosméticos, além da função de estética, eles vão proteger, hidratar, nutrir a pele, para que muitos possuem sua composição de minerais, vitaminas, hidratantes e filtro solar.
E no Egito Antigo, na época dos faraós, quando a maquiagem ela era utilizada por estética, os olhos maquiados eram muito valorizados, pois dessa forma não se olhava direto para o deus do sol, né, que chama o deus de Ra, tá, que é o deus do sol. Então tinha também essa proteção de valorização, né, mas também tinha um artigo que fala que era proteção para infecções, né? Então tem esses dois lados. Um era um respeito ao deus de Ra, que é o deus do sol, e o outro era para proteger de infecções. Bom, além disso, a beleza também, a necessidade dessa parte de maquiagem fez com que os gregos e romanos também fizessem uso de artifícios, né, para se sentirem mais belos. Então, com a queda do Império Romano, a maquiagem perdeu sua força, pois era relacionada ao comportamento. Então, no século XVIII, foi associado à bruxaria e a prostitutas na tentativa de acabar com o costume da Inglaterra. Então, segundo pesquisas feitas, a venda dos cosméticos de 2010, o Brasil já representava 53% de venda, ficando em terceiro lugar com o mercado mais consumidor do mundo, perdendo para a Índia e China. Então, nessa época aqui do século XVIII, todas as mulheres que usavam qualquer tipo de maquiagem, ou qualquer tipo de adereços, né, eram consideradas prostitutas, porque os maridos insinuavam que ela estava se embelezando para atrair outro homem, tá? Então, nesse atrair outro homem, e isso não se perdeu, né, totalmente. Se a gente parar para pensar, ver umas reportagens, vão aparecer ali, por causa da mulher se arrumou, por causa disso o marido mata a mulher, né? Então, são comportamentos que eram muito fortes nesse século, tá? Então a mulher não podia se arrumar, porque, né, logicamente ia associar tanto a bruxaria quanto a prostitutas, tá? Bom, os materiais necessários para necromaquiagem, as mulheres devem conhecer. Na nossa turma a maioria é mulher, então vai ser bem simples para vocês tudo isso aqui, e eu vou passar um por um para vocês conhecerem, tá bom? Bom, a limpeza de pele tem um produto que a gente usa para fazer essa limpeza da asepsia, né? Retirar algumas coisas aí de resíduos da pele, como oleosidade, sangue, secreção, etc. Então, a limpeza de pele é fundamental para que a gente comece ali a parte da necromaquiagem. Aqui os pincéis, tá, gente? Desculpa, esqueci de falar. Então, aqui os pincéis tem de vários modelos, tá? A própria clínica de Thanato ela já vai fornecer esses materiais. Agora, se você for trabalhar de forma autônoma, aí você que leva seus materiais, tá, gente? Além de causar um efeito aveludado, vocês garante uma perfeição no acabamento, seja nos olhos, na boca ou nas maçãs do rosto, além de proporcionar a maquiagem durável. Hidratação facial, então o segredo da necromaquiagem está no uso do creme hidratante, que não pode ser um creme corporal, pois ele tem muita oleosidade maior. Já o creme facial tem uma quantia necessária de oleosidade para hidratar, em específico a pele do rosto. Então a pele morta já não tem mais a mesma aderência, já não há mais calor e nem é fácil deslizar sobre a pele os cosméticos que possuímos. Então, afinal, esses cosméticos foram feitos para agir na pele, né, viva. Então, após a asepsia da pele, é fundamental usarmos um creme hidratante que vai ter uma função de deixar a pele hidratada e formar uma camada deslizante, onde vai facilitar a aderência dos demais produtos que serão utilizados no procedimento, tá? Corretivo facial, muitos de vocês conhecem esse tipo de corretivo, né? Lógico que não é a mesma marca, mas podem conhecer, a maioria deve utilizar. Então, como o próprio nome já diz, ele vai servir para corrigir os defeitos da pele, como mancha, olheira, espinhas, sinais, cicatrizes, entre outros, tá? Então, isso aqui a gente utiliza demais, tá? Para a atividade de necromaquiagem, para tampar, né? Para corrigir alguns defeitos, tá bom?
Base líquida, deixa eu até apagar isso aqui para não ficar muito feio. Pronto. Então a base líquida ele vai servir uma cor uniforme que haja imperfeições, e ela vai preparar a pele para receber o pó compacto e fixá-lo, tornando a pele uniforme e escondendo pequenas imperfeições, por exemplo uma manchinha, tá? Bom, deixa eu aumentar aqui. Melhor. Bom, o Dual Cake nada mais é que um produto 2 em 1, pois a base ela é cremosa, compacta, né? Que dá praticamente o mesmo efeito e ajuda na economia do tempo, tá bom? Então isso aí é caso haja necessidade, tá bom, gente? Para cobrir uma melhor imperfeição. Pó compacto, que ele tem a finalidade de completar a base e ajuda na uniformização da pele, além de controlar o brilho da pele, tornando mais aveludado e prolongado a duração da maquiagem. Então a escolha é fundamental para ficar perfeito, tá bom? Esse é o pó compacto. O pó fácil ele deve ser utilizado no mesmo tom da base, que são chamados translúcidos. A diferença entre o pó facial e o pó compacto que está o pó facial dá uma certa transparência na pele, não altera a cor natural da face, e ele é aplicado com esponja, ao contrário do pó compacto, que facilmente se aplica com pincel. Então, para necromaquiagem, o ideal é utilizar o pó compacto pela fácil aplicação e a melhor cobertura de imperfeições. Pó facial. Bom, pancake é aquele utilizado, ele é um pó bem branco, tá? Ele não é muito utilizado, mas nós temos caso seja utilizado, ok? O lápis é usado simplesmente para corrigir algumas falhas, tá? E imperfeições na sobrancelha. Com blush deve ser utilizado em pequenas quantidades na maçã do rosto e se desejar nas pálpebras para causar um efeito natural, mas ele vai ficar muito ousado, então a gente não utiliza muito, tá? Batom, jamais utilize batons cintilantes ou cores fortes. Então os melhores tons para esse tipo de maquiagem são os cremosos de cor clara, que é o mais ideal, que é o famoso cor de boca. Brilho labial, isso aqui é bem pouco utilizado, tá, gente? Mas tem pessoas que pedem, tá? Aqueles que pedem esse brilho labial roll-on, né? Então ele vai facilitar a aplicação, né? Uma parte mais ali com um pincel. E caso desarme, pode utilizar manteiga de cacau como substituição, tá? Então o objetivo da necromaquiagem é dar ao cadáver uma aparência saudável, amenizar as imperfeições que foram feitas e corrigir as marcas causadas por acidentes, suturas e possíveis hematomas. Então essa técnica ela vai visar aproximar a aparência da pessoa falecida na sua condição natural, reduzindo os efeitos da idade e marcas de enfermidades, acidentes, e vai permitir uma última apresentação confortante à família e amigos. Então aqui a gente vê uma parte aí da necromaquiagem em si, como que ele veio na imagem à esquerda e a finalização do lado direito. Então pode ver que a parte ali do corte, né, ele foi totalmente tampado, tá? E outras partes também que ele estava com hematoma aqui nesse lado aqui do rosto, né, um pouco acima da sobrancelha. Então pode ver que o aspecto dele ficou totalmente diferente, né, gente, totalmente diferente, tá? Então a necromaquiagem ela é importantíssima para essa valorização da conservação, tanto da parte da arrumação. Imagina ter um seu ente querido desse jeito aqui no velório, tá? E imagina aqui, o aspecto é totalmente diferente, tá? Isso aqui a família vai se assustar, isso aqui a família nem vai perceber, tá bom?
A ética profissional, que é importante a gente comentar referente a isso, que é o necromaquiador, feito para familiares, respeito e consideração são fundamentais. Então, o profissional dessa área ele deve tratar o corpo como ele gostaria de ser tratado, tá? Então, nada de risada, de brincadeiras, né? Comentar com um amigo. Então, tem que ser totalmente profissional nessa área, né? Apesar de você estar maquiando um cadáver, né? Você tem que ter o respeito como se você estivesse maquiando uma pessoa viva, tá bom? Os EPIs vão ter, tá, no IML, então é exigido, além da vacinação em dia. E aqui a gente tem uns materiais que a gente já tem ali na parte da necromaquiagem no nosso local de trabalho, tá? Então tem pincéis, esponja, toalha descartável, cotonete, gaze, pinça, massa, pó, tá? Tem tudo, tá? Pente, blush, escova, cílios postiços, lápis de olho, stick, hidratante, né? Tem acetona, tem tudo, tá, gente? Porque, por exemplo, saiu de uma balada, tava alcoolizado, tudo mais, e aí teve um acidente de carro e faleceu. Quando chega lá no IML vai estar daquele mesmo jeito, com aquela roupa, né? Vai estar pintada as unhas, tudo mais. Então tem acetona para tirar, tem os materiais para fazer, palito de unha, tem tudo, tá? Como se você estivesse fazendo uma pessoa viva, tem lixa, tem tudo. Olha aí, tá? Então são bastante os materiais que são utilizados, não são poucos. Bom, a teoria da cor envolve um pouco desse processo da maquiagem. Temos as cores primárias, que é a vermelha, amarela e azul. E se a gente fazer as cores secundárias, são uma mistura de algumas cores. Vermelho com amarelo vai dar laranja, azul com vermelho vai dar violeta e amarelo com azul vai dar verde. Então olha aqui a variação de hematomas, tá? Por exemplo, isso aqui é o hematoma X e esse é o Y. A coloração de roxeada, e essa aqui está um pouco roxeada, mas está um pouco de amarelo, amareladinha aqui, né? Então a variação vai mudar. Aqui também tem uma parte mais clarinha, o cinza mais clarinho, mas aqui já tem um roxidão. Bom, os procedimentos, tamponamento é o primeiro procedimento a ser tomado. Se o mesmo não estiver bem feito, deverá ser totalmente refeito. Então qualquer vazamento que venha ter ao longo do velório causará danos às técnicas de necromaquiagem. Então a gente vai ter o fechamento dos olhos, que essa técnica visa garantir que os olhos semi-abertos ou abertos fiquem fechados. O fechamento da boca, que vai garantir o fechamento da boca e evitar a impressão desagradável durante o velório, que é a sutura. E a higienização da pele, que vai remover os resíduos de sangue e vazamento com algodão embebido no álcool e passar por toda a extensão do rosto, pescoço e orelhas. As sobrancelhas também a gente vai ter que fazer, tá? Por isso que é um trabalho bem fundamental desse necromaquiagem. Olha aqui que a gente tem que ter se o ente querido ele não quiser que tire a barba, tá? Ele vai te avisar, tá? Não faça um procedimento sem você antes consultar, tá? Porque já teve ente querido que ficou pé da vida porque tirou o bigode do senhorzinho, tá? Então tem parentes, né, que morrem que a simbologia dele é a barba, por exemplo, é o bigode, é o cavanhaque, sei lá, alguma coisa que defina, né, essa pessoa. Aí você vai e tira essa parte simbólica dele, né? Imagina, né, que vai acontecer, tá? Então essa parte da lâmina de barbear tem que tomar muito cuidado, porque você só pode tirar toda a barba dessa pessoa se o ente querido concordar, tá, gente? Isso é importante. Mas aí você vai ver aspectos, né, que vai definir a pessoa também, como uma fotografia, né, se ele tiver só o bigode ou se tiver só o cavanhaque. Então antes de você fazer qualquer procedimento, ligue para o ente querido e veja se realmente você pode fazer isso, tá? E até dar processo. Hematomas, usar o corretivo na cor oposta, tá? Referente aos hematomas. A sutura vai cobrir com uma massa moldável e nivelar a pele. O ferimento, se houver um corte aberto, dependendo da profundidade de abertura, suturar
Se for raso, secar bem e colar, cobrir com massa moldável. Tiro, fazer o preenchimento com algodão, deixando um pouco mais baixo que o nível da pele e preencher com a massa moldável. Então nesses três aspectos aqui, a gente vê que a gente vai usar a massa moldável, tá? Tanto na sutura, quanto ferimento, quanto o tiro, a gente vai usar a massa moldável. Também para esse tipo de caso, né, em caso de trauma, esse aí foi um corte, né, de várias classificações. Quando for um trauma muito grande, o ideal é ter conhecimento em reconstrução facial, pois sem conhecimento profundo das técnicas pode acarretar em problemas, tá? Lá no velório. Uniformização da pele. Então, o primeiro passo da necromaquiagem é verificar a tonalidade da pele para a escolha correta, com a cor da base a ser utilizada, aplicar a quantidade da base do dorso da mão, para depois trabalhar com esponja ou pincel, e espalhar bem a base do rosto. Então, pescoço e orelhas de forma que fique bem uniforme. Após o uso da base, passar o pó facial, que é a cor adequada à pele, e também com o uso da esponja, passar o pó facial espalhando uniformemente. Então, para conferir o acúmulo de resíduos indesejáveis, passa um pincel grosso, tá? Como se estivesse espanando, para uma duração mais longa, tá? Então, no caso de um velório mais prolongado ou translado, usar o pancake no lugar da base, mas utiliza sempre a parte da base, tá, gente? Então é preciso utilizar o cuidado para o uso do pancake, pois ele deixa marcas de uma forma branca, tá? Então, em certos tipos de pele, use só o corretivo mesmo. Luz e sombra. Então a luz aproxima, aumenta, e a sombra afasta ou diminui. Então o objetivo é deixar o falecido com uma aparência mais natural, utilizando essa parte de luz e sombra. Então iremos sempre trabalhar com as cores neutras e suaves. Então não é recomendável o uso de cores fortes e cintilantes. Então nos casos internos dos olhos e abaixo das sobrancelhas, trabalhar com sombra clara, e a partir da parte central da pálpebra, aplicar a cor desejada e finalizar nos cantos externos com a cor mais escura. Então trabalhar sempre esfumaçando a sobreposição das cores para não deixar marcas, e as cores serem utilizadas somente do côncavo dos olhos, e a máscara deve ser aplicada nos cílios sem deixar acúmulo. Então geralmente será utilizada a máscara incolor para o efeito natural. Blush, que deve ser aplicado na região que fica corado naturalmente, esfumaçar a cor, fazer movimentos circulares sobre a pele. O batom vai ser aplicado sobre os lábios, evitar cores fortes, tá? Então a melhor escolha é a cor de boca. Os cabelos, que é um comum que os cabelos sejam penteados para trás, para garantir que fiquem alinhados, e passar spray ou gel. Mãos, tudo que estiver exposto deve receber uma atenção, principalmente as mãos que vão ficar desse sentido aqui, né, cruzadas. Então, se houver hematoma nas mãos, proceder com a técnica de cobertura, tanto na região da mão quanto do pescoço, tá, gente, do rosto, tem que ser levado em consideração, tá bom? Necromaquiagem, então a gente vai falar agora do passo a passo, tá, da necromaquiagem em um adulto. Então essa é uma técnica que vai cobrir as imperfeições, as marcas de acidentes, violências, feições mórbidas. Então a gente vai avaliar o aspecto facial. Então a gente vai separar os materiais que utilizar e as cores de acordo com a tonalidade de pele desse cadáver. E a gente vai fazer uma limpeza de pele com demaquilante. Caso não tenha, pode ser substituído por algum outro, tá? Leite de rosa, leite de colônia, entre outros, tá? Mas sempre vai começar com algum tipo de hidratante ali de pele, tá? Um demaquilante, um leite de rosas, tá? Então a gente vai aplicar esse produto com algodão em todo o rosto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é isso até o pescoço e, se necessário, até o colo. Então a gente vai limpar e retirar os resíduos, sujeiras, secreções. Então a gente vai ter uma pele limpa para a gente trabalhar. Depois que a gente vai aplicar em todo o rosto, né, até o pescoço, se for necessário, o colo, então a gente vai para o próximo passo. Então a gente vai aplicar um creme hidratante facial por todo o rosto. Então a pele de uma pessoa sem vida fica ressecada. Então a maquiagem pode não fixar bem, dando um aspecto indesejado. Então a gente vai colocar ali o creme hidratante por todo o rosto.
Depois disso, a gente vai fazer a avaliação do contexto aí das sobrancelhas, tá? Pode ver que ela tá bem irregular. Então a gente vai fazer um procedimento com que ela fique uma simetria correta do rosto, tá? Que seja uma maquiagem perfeita, uma sobrancelha perfeita, para que o familiar tenha uma lembrança memorável desse ente querido, tá? Utilizar uma pinça boa, tá? Então dessa forma a gente vai tirar com precisão, sem beliscar a pele. E se não tiver a prática, somente retire o excesso da parte inferior e nunca acima, tá? Então, se você não tem prática, usa aí dessa forma, tá, gente? Usa dessa forma mais tranquila. Aplique o corretivo facial de bastão. Então é apenas onde houver manchas ou pequenos defeitos, você vai criando uma camada neutralizadora. E lembre-se de não cobrir pintas e manchas de nascença. Bom, referente ao blush, tá? Tem os pós e contras, né? Tem gente que não utiliza, tem gente que utiliza. Então, se você, né, for por mim, não utilize, tá? O blush, ele pode dar uma mudança ali, uma corzinha mais sozinha, né? Num tipo de pele que é desejável. Às vezes você pode exagerar e a pessoa não vai gostar, o ente querido, tá? Então, para você evitar, tá? Ou pergunta, tá? Pergunta para evidenciar melhor. Então, para os olhos, escolha uma sombra clara, não cintilante ou um glitter. De preferência, as cores simples, com um tom de pastéis, marrons claros. Use somente outras cores caso for perdido, tá? Então, comece aplicando bem rente aos cílios e vai esfumaçando com o pincel e clareando mais acima, perto da sobrancelha. Os batons, né? Os batons geralmente são cor de pele, então aqui ele vai ficar. Na verdade, aqui foi ao contrário, tá, gente? Desculpa. Mas esse aqui é o começo, tá? E aí, como ele vai ficar, tá bom? Esse aqui é o começo, tá ressecado, e depois como vai ficar uma tonalidade mais cor de pele, tá bom? Aqui o antes e depois, um aspecto pálido, feio, mal cuidado, e olha a diferença, né? Depois de uma necromaquiagem de excelência. Não é difícil, ainda mais para vocês mulheres que conhecem, tá? Esse movimento bem interessante aí de maquiagem, vocês vão ter uma facilidade muito maior, tá bom? Então é bem simples, as cores não vai combinar ali com a pele, tá? Você vê que ali tá bem mal cuidado, tá? E aí a gente vai falar da necromaquiagem infantil. Então a necromaquiagem infantil, ela vai quebrar aí um tabu aí, que são os mesmos procedimentos usados de um adulto, porém ela é bem mais rápida e simples, tá? Não precisa de glitter, né? Umas coisas assim chamativas demais, porque ela é uma criança, tá? Então criança não utiliza muitas maquiagens, tá? Então a gente vai fazer só um procedimento básico. Então vai fazer a limpeza normalmente com algodão, tá? Essa limpeza aí vai ser fundamental para que a gente possa trabalhar nesse corpo, no cadáver. Depois disso, a gente vai usar um pó compacto facial, que é um tom de pele com pincel largo, distribuindo bem ali, tá um algodão. Então você vai aplicar antes do corretivo apenas no local a ser corrigido e não há necessidade de usar a base creme. Apenas o pó já ajuda e não deixa carregado. Então aplique enfatizando a zona T da parte da face, tá? T é o que? Essa parte aqui, tá, gente? Ó. Ok? T é aqui. Que são, aqui já mostra testa, nariz e queixo. Ok? Bom, referente ao blush, tá? Nunca o cremoso, então aqui tá marcado como se utiliza o blush no protocolo, tá? Mas igual eu falei no anterior, né? Às vezes não é necessário usar o blush, tá? Sem o blush também fica bem bacana. Então aqui essa criança está sendo um tom mais rosadinho, tá? Uma pele mais morena, vai utilizar o tom vermelho. Então aplique as maçãs do rosto bem leve com o pincel das pálpebras. Aqui com outro pincel vai corrigir o blush nas pálpebras, da maneira que se aplica a sombra bem leve para dar um aspecto mais corado.
Contorne os lábios com o próprio batom, da mesma maneira que se contorna com lápis labial, e aplique o gloss incolor para dar um acabamento. Aqui a gente vai aplicar o rímel incolor nos cílios, penteando bem. Na verdade esse que é o rímel, tá? E aqui é a parte do batom, tá, gente? E aqui é o resultado final, tá? Então antes e depois de uma necromaquiagem infantil que vocês vão encontrar, tá, gente? Vocês vão encontrar. Então é fundamental que vocês conheçam tanto a necromaquiagem adulta quanto infantil e as suas diferenças. Então vocês notaram que tem sim uma diferencinha bem básica, tá? Então, cuidados para garantir o trabalho. Imprescindível alguns cuidados na hora de executar o serviço. Respeitar a informação dada pelos familiares. Atenção aos detalhes. Atenção ao manusear o material em cima do corpo. Proteção do corpo. A ornamentação. E ao finalizar, verificar os pés. Então, vai ser o material que a gente vai utilizar na próxima aula. Se você quiser trazer o da sua casa, tá? Comprar isso aí vai dar em torno de uns 10, 15 reais, tá, gente? Se você dividir em dupla, creio que vai dar uns 7 reais, 8 reais para cada um. Lá na escola provavelmente vai ter. Mas, né, se você quiser trazer o seu para você fazer, tá? Na sua dupla, já escolham aí, tracem na cabeça de vocês quem vai ser sua dupla. A gente vai precisar da água micelar. Se for muito caro, compra o leite de rosas, que é a mesma coisa. O hidratante, um fixador de maquiagem, tá? Um corretivo, base e esponja ou pincel, tá? Se você não tiver, por exemplo, fixador de maquiagem, não tem problema, tá? Compre o hidratante, corretivo, base e esponja ou pincel, tá? Se você colocar o pincel ou esponja, tem gente que vai ter até o material já completo, tá bom? Aí vocês veem qual é o melhor para vocês na dupla. Se vocês falarem para mim que não tem problema, a escola vai ter lá, tá? Agora, se vocês quiserem, eu já sou mais assim e eu quero levar eu mesmo, tá? Não quero de uma outra pessoa. Então você pode comprar. Então esse é o material que a gente vai precisar na outra aula, tá bom? Na próxima aula que vai ser uma aula prática em dupla de necromaquiagem, ok? Gente, agradeço a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no grupo, vocês sabem disso. E obrigado pelo entendimento aí, a situação que eu estou passando. E semana que vem a gente já volta com as normalidades, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.